Eu vou trazer para você imagens belíssimas nesse vídeo de um dinossauro vivo. O que? Você está achando que os dinossauros foram extintos? É um erro dizer que dinossauros foram extintos. E eu vou te explicar aí, até porque esse animal é um verdadeiro dinossauro. Inclusive, dá uma olhada nessas garras que ele possui, porque essas garras são capazes de estribuchar aí um ser humano, meu irmão, botar as tripas tudo para fora. Pois é um verdadeiro dinossauro e passa de 1,5 m de comprimento, meu irmão. Imagina você dar de cara com um animal desse. Aonde? Bom, só podia ser na Austrália, né, meu irmão? É lá que é tudo de bom. Tem um crocodilo marinho, que você tá na beira da praia tomando um solzinho, de repente puxa o pé e te mata. Tem o tubarão lá, sinistro pra caraca, se tu nadar um pouquinho, te mata. Tem as cobras mais peçonhentas do mundo, que se te picar também te mata. É a Austrália, o paraíso dos biólogos. Pode colocar aí hashtag biólogo Henrique na Austrália. Quem sabe um dia a gente não vai lá. Por isso existe o botão valer aí e as estrelinhas para você contribuir. Mas não para por aí não, que eu trago esse animal aí, ó. Que tem esse cacaroto aí em cima da cabeça. Sinistro pra caraca, mete medo. Vai dizer que não mete medo não, que é mentira, cara. Olha que sinistro que ele é. Imagina, mais de 1,5 m de comprimento, mesmo, de altura ali, ó. Tu dá de cara com um bicho desse com essas garras sinistras pra caraca. E essa pena dele que parece pelo, cara. Pois é, muitos dinossauros tinham esse tipo de pena e, cara, o quê? Tu ainda não entendeu que as aves são dinossauros? Tá, eu vou te explicar de uma forma bem fácil, porque aqui tu sabe como é que é. Você não precisa pegar nem papel nem caneta, porque o biólogo Henrique vai trazer conteúdo de pós-graduação para você em forma de diversão. Então vamos lá. Vamos fazer uma análise para você entender que as aves são répteis, elas são dinossauros. E muitos dinossauros tinham penas como as aves atuais. Os raptores tinham penas como as aves atuais. E outros tinham penas muito parecidas com esse monstrão aí, ó, que parecia tipo um pelo, sabe? Inclusive o T-Rex poderia ter esse tipo aí de penugem, cara. E outros, claro, perderam, ou outros tiveram penas modificadas, como no caso do ouriço, que é um mamífero, em vez do pelo, que você conhece aquele pelo fofinho, é um espinho. Pois é, esse tipo de coisa aconteceu também e aproximaria muito mais os dinossauros se você visse eles empenados com as aves. Você ainda não entendeu como é que a coisa funciona, né? Bom, eu só peço que você aguarde até o final do vídeo, porque você está vendo imagens maravilhosas, eu vou explicar sobre o casuar e tem fotos inacreditáveis que eu vou trazer para você. Agora, sobre a perspectiva de aves serem dinossauros, entenda o seguinte: há 65 milhões de anos, houve um problema aqui no planeta, onde um meteoro caiu, onde a gente chama ali no México, na península de Yucatán. E em vez dele cair assim, ó, ele caiu inclinadinho. Isso fez com que uma grande quantidade de poeira, a gente sabe disso pela quantidade de irídio que existe nessa camada geológica, né, que é característico de um meteoro, só poderia ter sido um meteoro, em todo o planeta, ou seja, levantou uma grande quantidade de poeira na atmosfera. E aí a atmosfera ficou escura, o planeta ficou escuro, talvez por 2 anos. E aí tu sabe que a plantinha, para fazer fotossíntese, precisa da luz, não é isso? Ela tem a luz, fotossíntese, e aí o animal que come plantinha, bom, vai ter problema, porque a plantinha morreu, porque não pode fazer fotossíntese. O animal que come plantinha morreu também. E o animal que come plantinha também morreu. E aí, cara, fica difícil pra galera sobreviver. Morreu todo mundo ali, né? Quer dizer, quase todo mundo. Crocodilianos, que conseguem ficar um tempo ali quietinho na deles, tartarugas, pequenos mamíferos sobreviveram e também um grupo de dinossauros, conhecido como aves, sobreviveu, meu irmão. Como é que isso aconteceu? Bom, vamos fazer uma analogia para você entender, porque agora você vai entender. Vamos supor que hoje, momento atual, vamos lá, ser humano é mamífero? Tem teta, dá leite, é mamífero. Vaca é mamífero? Teta, dá leite, é mamífero. Você tem baleia, quer dizer, baleia nem tem a teta, mas ela dá leite, é mamífero também. Você tem, por exemplo, o roedor, o rato, também é mamífero. Você tem a girafa, é tudo mamífero. Girafa é ser humano? Não. Ser humano é vaca? Não. Vaca é baleia? Não. Baleia é rato? Não. Mas todos são mamíferos, não deixam de ser mamíferos. E olha, pasme você, morceguinho, também é mamífero, meu irmão.
Pois é, o morcego é um mamífero que voa. E aí, vamos supor aqui no mundo imaginário, aonde um meteoro caia agora e destrua tudo. Quer dizer, destrua tudo não, só um pedaço. Mas que essa poeira se espalhe pelo planeta, pela atmosfera, escurecendo a atmosfera, impedindo que as plantas façam fotossíntese. E aí, o que acontece? Bom, morre todo mundo, menos um grupo de morcegos que existe lá na caverna da Áustria. Isso é uma suposição, tá? Bom, agora conta um espaço de tempo de 65 milhões de anos. Aqueles grupos de morcegos começaram a se irradiar pelo planeta, espalhar pelos continentes. De repente, com o passar do tempo, morcegos aquáticos apareceram. Bom, morcegos aquáticos teriam que ter asas, mas na forma de nadadeiras, para ser mais eficiente ali, né? É uma seleção natural. Você poderia, por exemplo, ter morcegos que se alimentavam de plantas, morcegos ocupando o nicho ecológico de vacas, onde eles ficariam maior, mas é óbvio, o resquício das asas estariam ali, então ele teria que andar um pouco diferente. Morcegos, por exemplo, que corressem, morcegos que nadassem, enfim, poderia ter uma quantidade muito interessante de animais derivados de morcegos, mas com características incomuns. Eles deixaram de ser mamíferos? Não. Mas esses morcegos seriam uma vaca? Não. Eles seriam um ser humano? Não. Eles seriam outros animais que têm uma característica em comum, que é ser mamífero. Da mesma maneira as aves, bicho. Olha que coisa. Cara, já vale o like, né? Porque aqui tu aprende pra caraca. Da mesma maneira as aves. Todos os dinossauros foram para a cidade do pé junto. Menos as aves que se reproduziram e que evoluíram. E não é só isso. É um erro dizer que, além dos dinossauros terem sido extintos, porque os dinossauros não foram extintos, as aves estão aí, são dinossauros. Também é um erro dizer que, olha, os dinossauros não tiveram sucesso evolutivo. O quê? As aves possuem o maior número de espécies de vertebrados tetrápodas terrestres. Muito mais do que mamífero, caraca, né? Pois é, eles continuam aí muito bem adaptados. Olha que interessante essa aulinha de evolução, que você não teve na escola, mas teve aqui com o biólogo Henrique, porque aqui tu sabe, é conhecimento hardcore, megazord, Godzilla de pós-graduação, mas em forma de diversão, sem você precisar de ter papel nem caneta e te ajudará até em concurso. Não existe outro canal tão informativo, seja sincero. Mas vamos lá, olha que coisa linda ele com o filhotinho. Você viu ele aí passando com o filhotinho, né? Pois é. Nota esse cacaroto aí também, ó. Cacaroto tudo diferente um do outro. Tem que falar disso aí. Os cacarotos que tem na cabeça aí é tudo diferente. Por quê? São de espécies diferentes. Esses animais habitam lá Papua, Nova Guiné, a Austrália, e você tem aí 4 espécies desses animais aí. Cada um deles tem um tipo de cacaroto na cabeça. Deu pra ver a diferença? Isso aí é feito com queratina, ok? É um acúmulo de queratina. E tem muita especulação sobre isso. Existem zoólogos que especulam que seja sob a perspectiva de uma sonoridade, outros sob a perspectiva de uma termorregulação, outros sob uma perspectiva de caráter sexual, ou seja, de atrair o parceiro. Ah, e tem muita fofoca para contar desse bicho aí também. Vamos lá. Primeiro, que esse animal, muito legal isso, é o macho que toma conta do filhote, meu irmão. É o macho que toma conta. E olha só que doideira parada. As fêmeas desse animal costumam ser um pouco mais coloridinhas que o macho. Olha, vamos lá. Eles não possuem em si um dimorfismo sexual. O que é dimorfismo? É quando você olha os nus, consegue ver qual é macho e qual é fêmea. Mas, levemente, a fêmea é um pouco mais colorida. É o contrário das outras aves. Deu pra ver a parada que geralmente nas outras aves, as fêmeas são mais xoxinhas e o macho super coloridão e tal, né? Só que aí tem um detalhe. A fêmea vai até o macho, copula com o macho, coloca os ovos ali para o macho e ele toma conta. Então, talvez a seleção natural tenha agido da seguinte maneira. Olha, fica mais um pouco empequetadinha aí, o casuar fêmea, porque você vai ter que ir até aquele macho lá para convencê-lo a copular com você e colocar ovos, tá? Fazer os filhotinhos. Então isso pode ser um caráter muito interessante, onde é o contrário. As fêmeas ficam um pouco mais coloridas que o macho. Muito interessante isso, não é não? E o macho que toma conta do filhotinho, que
parece, sei lá, um filhote de peru, né? Tem uma cor diferenciada. O filhotinho não é igual ao macho, ele vai crescendo. Não é igual ao adulto. Macho e fêmea tem aquele cacaroto ali. O filhotinho, ele vai crescendo aquele cacaroto com o passar do tempo, tá? Conforme vai ficando adulto. E esses animais, bom, existem alguns problemas aí contra esses animais. Nenhum deles, só tem uma espécie que está em nível vulnerável de extinção. E ela está relacionada à perda do habitat. Esses animais se alimentam de frutos, das flores. Muitos desses frutos, pra gente, é até venenoso, tá? Mas eles se alimentam de frutos e eles são dispersores de semente. Come o fruto tem a semente, depois ele vai andando aí cerca de mais de 1 quilômetro, dá aquela cagadinha, né? Ou seja, a sementinha já sai com adubo, meu irmão, que é coisa melhor, e ele vai reflorestando. É um animal da floresta. E aí, o que acontece? Se você está destruindo as florestas, você está perdendo o habitat desse animal, esse animal pode ir a vias de extinção. Isso realmente é problemático, não só para o casuar, mas como várias e várias espécies do planeta estão passando pelo mesmo problema, principalmente no Brasil, que tem a maior biodiversidade do mundo. Pois é, tá na hora da gente começar a ouvir um biólogo de verdade falando. Chega dessa galera que não sabe nem por onde a galinha faz pipi. Precisamos de um biólogo de verdade para ter voz, inclusive lá no Legislativo. A gente tem que pensar sobre isso, hein? Mas voltando sobre a perspectiva desses animais viverem lá em floresta. Olha, é fato que esses animais podem matar seres humanos. E eles estão perdendo o habitat. Ou seja, estão cada vez mais se aproximando das cidades. E aí que está o grande problema da parada. Porque algumas pessoas até dão comidinha, ou porque o carro vai lá, a rodovia vai lá e passa em cima do bicho, porque é assim que acontece no Brasil, para você ter uma ideia, são 475 milhões de animais silvestres, vertebrados, mortos todos os anos nas nossas rodovias. Olha como é que é importante você ter um biólogo para ter voz, hein? Pois é, isso acontece lá também. Imagina você tendo um animal que pode causar até um acidente de trânsito, que bater num bicho desse aí, você pode fazer com que o carro, o próprio motorista, morra também. Então, ele sendo atraído para o meio urbano é um problema, porque ele está perdendo o habitat, entende? E não só isso, já teve caso de morte, meu irmão, já teve caso de morte com essa ave. Sim, essa ave é capaz de matar um ser humano. É. Mas não é bem assim que a banda toca, não. Apesar da Austrália ser aquele local onde você tem crocodilo na beira da praia, onde você tem as cobras mais peçonhentas do mundo, onde o biólogo Henrique gostaria de passar um bom tempo trazendo vídeo para vocês, o casuar, assim como a maioria dos animais, só querem fugir do ser humano. Gente, os bichos não são demônios. Aliás, para os animais pode ter certeza. Pela crueldade, os demônios são seres humanos, cara, que fazem crueldade o tempo inteiro com os bichos. Na verdade, ele é um animal, é um ser vivo como outro qualquer. É um animal, sente frio, fome, dor e medo. Quando ele vê o ser humano, ele só quer fugir. Mas é claro que se ele estiver próximo ao ninho, com um filhote, ele pode se tornar um pouco mais agressivo. E os 2 casos de óbito que tiveram foi um na Austrália e outro nos Estados Unidos. Ué, Henrique, você acabou de dizer que esse bicho é australiano. Sim, mas existem criadores. Sacou a parada? Ou seja, lá na Austrália, você teve um caso de um adolescente que foi lá foi matar o casuar. E o casuar se defendeu. E aí, meu irmão, o pior aconteceu, porque aquela garra é uma garra sinistra. Ele se defende dos predadores, ok? Os predadores deles podem ser os cães selvagens, né, os cães acelvajados, outros animais, eles conseguem se defender. E pode ser que pegar no ser humano, meu irmão, vai dar problema. Claro que vai dar problema, não tem nem que ver. E o criador lá nos Estados Unidos, que entrou no recinto e teve o pior no manejo, porque eu já vi imagens dele nos recintos e realmente o bicho é sinistro ali no recinto. O bicho está enclausurado. Aliás, tem coisas interessantes sobre isso. Porque, veja, existem registros que os nativos já pegavam os ovos e talvez até domesticassem esse animal há um tempo atrás, tá? Bem antes de outros animais que a gente considera domésticos. Já tentavam domesticá-los, criá-los e não para por aí não. Também existem relatos, eu andei lendo alguns artigos aqui de relatos de tribos que utilizavam esse animal em ritos religiosos, seja para sacrifício ou não, mas é fato que eles sempre se utilizaram no casuar para o consumo de carne, que, aliás, é tida como uma iguaria. E sim, existem vários criadores espalhados pelo mundo. Talvez tenha até algum aqui no Brasil. Eu não sei te dizer.
Se eu tivesse uma fazenda e pudesse ter, eu quereria também. Eu querer ter. É óbvio, o bicho é bonito pra caraca. Vai dizer que não. Agora, pra fechar esse vídeo que tá ficando longo demais, porque senão eu não paro de falar, eu adoro distribuir conhecimento pra galera, mas eu quero lembrar o seguinte, são imagens lindas e todas foram compradas. Portanto, se você puder contribuir de alguma maneira, contribua. Se não, compartilhe nas suas redes sociais, porque isso já ajuda bastante. Afinal de contas, é um conteúdo, cara, que você quase não vê por aí. Tá na hora da gente começar a ajudar esse tipo de conteúdo, né? Só bobeira? Por que não um conteúdo sério? Quer dizer, que fala um monte de bobeira também, mas é sério no final das contas, não é não? Então, se inscreve e compartilha o vídeo. Eu aguardo esse retorno de você.